Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. Estamos iniciando aqui a edição de número 187 do jornal O Repórter, neste dia 19 de agosto de 2020, uma quarta-feira, no oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine e Café Caniquil. Este é o 232º dia do mês do ano e faltam 134 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o Dia Mundial Humanitário, é o Dia da Fotografia, Dia do Artista de Teatro, Dia também do Ciclista e o Dia do Historiador, né? O parabéns aí a todos vocês que fazem parte aí desses grupos, principalmente aí os artistas de teatro, ciclistas, historiadores, né? Enfim, todos vocês que estão aí fazendo a sua vez, a sua oportunidade de poder apresentar o seu trabalho. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, a direção geral é do pastor Eurimar Alves, a realização da nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, transmitida ao vivo também pelas redes sociais através da página O Repórter no seu Facebook. Nosso contato jornalístico no WhatsApp é o 991011345, o contato comercial 997412298 ou diretamente em nossos estúdios na rua São Martinho 675, no centro de Pradópolis. E nós vamos iniciando aqui já com as notícias e informações aí relevantes para o seu dia, principalmente com relação ao coronavírus, né? Os boletins epidemiológicos emitidos aí pelas prefeituras de nossa região dão conta do seguinte: em Pradópolis, boletim epidemiológico de ontem, 503 casos confirmados, sendo 6 pessoas internadas, 158 em tratamento domiciliar, 323 pessoas já se recuperaram, 16 óbitos até aqui. Ainda temos 25 casos suspeitos que estão aguardando o resultado dos exames, que deverão ser enviados pelo Instituto Adolfo Lutz, 610 casos já negativos para o novo coronavírus, né? Temos também temos ainda a cidade de Mutuca, também trazendo para nós as informações com data do dia 17. Ao todo, 42 pessoas confirmadas com Covid-19, 38 recuperadas, 2 estão em quarentena domiciliar. Além disso, 10 pessoas estão aguardando o resultado dos exames. E quem mais? Ainda temos aí ainda temos 66 casos descartados lá na cidade de Mutuca, onde as pessoas estão aí se recuperando. Muito bem, cidade de Dumont, já são 967 casos de síndrome gripal, né? Não é Covid, é síndrome gripal, e 35 dessas pessoas estão sendo ainda monitoradas pela Secretaria de Saúde. Casos confirmados de Covid-19, já somam 246 casos, sendo que 684 já foram descartados e 2 óbitos confirmados lá na cidade de Dumont. Por fim, Guatapará. Guatapará apresenta um quadro que é o seguinte: 45 pessoas
confirmadas com Covid-19, 37 já se recuperaram, 5 estão em isolamento domiciliar e 3 casos de internação. 3 casos estão internados, 10 estão aguardando o resultado dos exames, 130 pessoas já foram descartadas para a Covid-19, isto na cidade de Guatapará, ok? Muito bem. Além disso, no Brasil, 1.352 casos já confirmados nas últimas 24 horas, né? Somente no dia de ontem. Foram 1.352 casos de óbitos registrados e 47 mil novos casos de Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou esses números ontem, no final da tarde, sendo que a taxa de mortalidade está em 52,3% e de letalidade está em 3,2%. Então, no mesmo período foram contabilizados 47.784 novos casos, somando aí, já estamos na casa dos 3.407.000 pessoas desde o início da pandemia. Segundo dados, 2.554.000 pessoas já se recuperaram, 772.540 pessoas estão em acompanhamento e estão se recuperando. O estado de São Paulo está em primeiro lugar. O destaque aqui, a diferença é que desde ontem a Bahia superou o Rio de Janeiro. A Bahia já está com o maior número de infectados, 221 mil casos registrados, muito embora esteja com um número bem mais baixo de mortes, se comparado a outros estados do Nordeste, 4.542. Rio de Janeiro vem em terceiro lugar com 199.480 casos e o segundo no ranking nacional de óbitos, com 14.721 casos. Além disso, na nossa região, destaque para Jaboticabal, com 424 casos, 20 mortes. De 20 mortos que tínhamos na semana passada, já chegamos a 27 óbitos na cidade de Jaboticabal, uma letalidade de 6,3%, é a maior em toda a nossa região, a taxa de letalidade da cidade de Jaboticabal. Ainda 27 pessoas estão em tratamento, em questão de uma semana mais ou menos. Jaboticabal evoluiu de 340 casos para 424 casos, uma evolução que chega a 24%. A cidade de Bebedouro também está com alto índice de letalidade, está chegando a 5,3%. Já conta aí com 523 casos confirmados, 28 óbitos. No caso de casos confirmados, Bebedouro teve um aumento de 10,3% em apenas uma semana. Pradópolis, como dissemos, 503 casos, 16 óbitos, a gente estava com 15 até a semana passada. A taxa de letalidade de Pradópolis está em 3,2%, acompanha mais ou menos a taxa do Brasil. Pradópolis tem 6 pessoas internadas, 158 em tratamento domiciliar, tomando por referência a semana passada, a evolução foi em torno de 5% dos novos casos. Guariba está com taxa de letalidade de 3%, com 816 casos, 23 mortes que tinha, né, passou para 25. 2 pessoas estão hospitalizadas, 203 em tratamento. A evolução de Guariba chegou a 7%. E em Barrinha, a evolução semanal para Barrinha chegou a 23%. Muito embora tenha uma taxa baixa de letalidade, né, de mortes, de 18 passou para 24 mortes, a taxa ficou em 2,8%. 5 pacientes estão internados, 357 em monitoramento. Mesmo assim, a evolução foi muito grande, a 23% em uma semana.
E a Agência Nacional de Sanitária, né, a Anvisa, a Agência Nacional Sanitária, a Anvisa, publicou no Diário Oficial de ontem a autorização da realização de testes com a vacina desenvolvida pela empresa Janssen, que é o ramo farmacêutico da Johnson & Johnson americana, para essa vacina para a Covid-19. O Brasil será um dos países participantes dessa nova etapa, com previsão de até 60 mil voluntários. Em nota, a Janssen diz que a fase 3 será concluída globalmente com 60 mil voluntários saudáveis com idades entre 18 e 60 anos e deve começar agora em setembro. No Brasil, 7 mil voluntários serão testados em 20 grandes centros localizados no estado de São Paulo, Rio, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná. Este é o 4º estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. Anteriormente, a agência já autorizou e já está em andamento os ensaios clínicos das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, pela empresa japonesa Sinovac, Sinovac Research and Development, e também a BioNTech, né, que é a Sinovac em parceria com o Butantan, a Biotech também lá no Rio de Janeiro, que está sendo desenvolvida, né, pela Fiocruz, está sendo desenvolvida aí o teste, a terceira fase de teste. São 4, portanto, as vacinas que estão sendo testadas no Brasil, lembrando que a União Soviética, não, a Rússia, né, já anunciou que já tem a vacina, já está aplicando lá, muito embora não tenha sido publicada em nenhuma das grandes publicações de medicina, os resultados, os testes clínicos que foram feitos, o que deixa aí muita gente com um pé atrás com relação a essa vacina russa. Assim como a China também, já uma outra vacina desenvolvida lá, já concedeu a patente, mesmo sem ter completado a terceira fase de testes. Essa patente é apenas para garantir os direitos de produção e comercialização da vacina lá na China, ok? E aí aquela corrida mundial para ver quem é o primeiro que vai dizer eu tenho uma vacina que funciona, né? O perigo disso, é claro, é alguém anunciar eu tenho uma que funciona e na realidade funciona mais ou menos, né? Uma vez que toda e qualquer vacina, ela não é muito difícil dela dar 100% de resultados, porque cada indivíduo tem uma situação diferente. Então, normalmente é considerado de nível satisfatório e boa todas aquelas que dão a cobertura acima dos 60%. Abaixo disso é considerado insatisfatória. E, por enquanto, ainda estamos nos testes. Esses testes levam normalmente 90 dias para se obter algum resultado, né? E aí sim a gente vai saber das 4 que estão sendo, das 3 que estão sendo testadas no Brasil, mais essa 4ª que está chegando, para saber exatamente qual vai ser o resultado. A gente torce para que seja positivo. Enquanto isso, meu amigo, ainda estamos em pandemia, ou seja, não saia de casa sem motivo absoluto. Fique em casa, garanta a sua saúde, saúde da sua família. Precisa sair, é motivo urgente, então use a máscara de proteção, mesmo que você esteja a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, caminhão, não importa. Você tem que estar usando. Saiu na rua, tem que estar usando a sua máscara. É a única forma confiável de se ter aí proteção com relação ao coronavírus. Além disso, lavar bem as mãos a todo instante com água, sabão, sabonete, detergente, enfim. E também álcool gel 70 graus, né? Que é o indicado para uma asepsia completa das mãos, para que não hajam problemas posteriores, ok? Muito bem, tá aí, portanto, a informação importante aí para você e que a gente faz questão aí de estar passando justamente para que não haja
dúvidas, não haja problemas, né, com relação a esse novo coronavírus. Lembrando, a única forma de você se proteger é se cuidando individualmente. Não espere que governos, seja federal, estadual, municipal, vá proteger você. Eles tomam todas as medidas globais, ou seja, incentivam a quarentena para que você fique em casa, faça toda a orientação necessária. Em alguns casos, bloqueiam até a própria economia para que você não saia de casa, fazem todas as ações. Porém, as pessoas, muitas vezes, não acreditando nisso, acabam elas mesmas burlando todo o sistema montado pelos governos, e depois que contamina, depois que morre pessoa da família, vai dizer que é o governo que é o responsável. E não tem nada disso. Nenhum governo consegue pegar na mão do cidadão para dizer para ele o que ele deve ou não fazer, uma vez que você tem seu livre-arbítrio. Agora, cabe à sua consciência saber que, se você levar vírus para dentro de sua casa, toda a sua família corre risco. Não tem remédio contra coronavírus. Não tem nenhum tratamento que possa dizer que é 100% eficaz. Essa história de ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina e tantos outros que falam por aí, são paliativos, são aqueles sintomáticos, são remédios que se usa para algumas pessoas dá certo, para outras não, então não tem 100% de garantia. Tá? Então não adianta você imaginar que é um super-homem ou uma super-mulher e vai estar imune, né, contra o coronavírus. Você nunca deve imaginar que isso só acontece com os outros. Você só vai tomar essa consciência, se você estiver pensando dessa forma, você só vai tomar consciência disso, você sabe quando? Quando alguém da sua família for acometido pela doença, ou pior, vier a óbito por conta disso, tá bom? Então essa é uma grande verdade que deve ser dita sempre, para que se conscientize do uso da máscara, se conscientize da prevenção, de evitar aglomeração, evitar neste momento festa, festinha, festona, não importa, rave, churrascada, amigos. Você pode fazer isso virtualmente, agora presencialmente, muito cuidado, muita sorte também, se você fizer e participar e sair ileso dessa sua atitude irresponsável neste momento, beleza? Vamos então com um pequeno vídeo institucional, uma orientação importante aí, porque neste momento o que nós observamos é uma tensão geral, né? Nós estamos vivendo aí momentos difíceis, de isolamento, muita gente já começa a ter problemas até de comportamento, desenvolvendo aí medos, desenvolvendo doenças mentais graves, como depressão, ansiedade, síndrome de pânico, desejo desenfreado de sair por sair, não é que tem a necessidade de sair, deseja sair apenas por sair. Para você, preste atenção nesse vídeo. Eu sou a Nayara, sou psicóloga da Cazuli e então agora eu vou dar 10 dicas para cuidar da sua saúde mental na quarentena. A primeira dica é cuidar da sua alimentação. Cuidar da alimentação é importante tanto no aspecto emocional quanto para a saúde, principalmente envolvendo uma boa imunidade. Muitas pessoas têm abusado um pouco do café porque elas têm se sentido mais improdutivas. Então, esse tipo de aumento aí do consumo de café acaba prejudicando, inclusive, a ansiedade. A pessoa pode ficar mais agitada, pode atrapalhar o sono, entre outros aspectos negativos. A segunda dica é fazer exercícios em casa.
mesmo que não seja da mesma forma como você fazia antes, que seja na academia ou algum tipo de aula que no momento está sendo um pouco mais difícil, tente ser criativo e inovar utilizando o seu espaço de casa. Você pode tentar ser criativo, pode utilizar a escada da sua casa, se for seguro, ou então a garagem do seu prédio, pular corda, jogar uma bola se você tiver área externa, ou então utilizando alguns exercícios que você pode encontrar facilmente na internet. A terceira dica seria então estabelecer uma rotina. Tente acordar no mesmo horário, fazer as refeições também no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Cuide do seu ambiente de trabalho e de estudo, tente separar os ambientes para não prejudicar no seu sono e nem na sua atenção, na sua produtividade. E discuta a divisão desse ambiente com a sua família. A quarta dica: cuidado com o excesso de informações que você tem consumido. Utilize sempre fontes confiáveis e tente limitar o seu acesso à internet. Se você tem notado que o consumo de notícias tem aumentado e não tem te feito bem, escolha um período do dia ou limite em alguns dias da semana que você vai buscar se informar em relação ao vírus atualmente. A quinta dica seria utilizar a tecnologia a seu favor para diminuir esse isolamento social, né? Então você pode tentar se conectar com seus amigos, ou pelo celular, ou fazendo videochamada, compartilhando a sua vida, o que você tem feito, o que você tem lido, ou até mesmo falar com alguns vizinhos, mesmo que distantes. O importante seria focar nessa rede de apoio nesse momento. E a sexta dica: não abandone os seus hobbies. Mesmo que você não tenha costume de fazer algo em termos de hobby dentro de casa, você poderia tentar nesse momento aprender alguma coisa nova, de repente cozinhar, utilizar alguma coisa de jardinagem, reformar algum móvel, aprender alguma coisa nova, ler um livro, assistir um filme, ouvir uma música, tocar algum instrumento, entre tantos outros hobbies que você poderia utilizar. Tente não julgar antes de você começar a fazer, para ver como você vai se sentir, se aquilo realmente vai ser prazeroso, se vai ter essa função de válvula de escape ou não. A sétima dica seria utilizar alguma técnica para o manejo da ansiedade, que deve estar mais alta nesse momento. Você pode tentar o relaxamento muscular, a respiração diafragmática. Inclusive aqui no canal da Cazuli tem um vídeo que fala sobre exatamente essas técnicas e como aplicá-las no dia a dia. A oitava dica seria: seja altruísta e gentil com o outro. Há evidências na literatura que o altruísmo ele melhora a qualidade de vida, aumenta o suporte social e diminui também o sofrimento psíquico de forma geral. Então, o altruísmo seria muito importante, principalmente nesse momento que as pessoas precisam se sentirem mais fortalecidas. Estar disponível para conversar com as pessoas, entrar em contato, saber como seus funcionários ou amigos estão, por exemplo. Você pode também oferecer alguma coisa que você saiba fazer às pessoas. Por exemplo, fazer máscaras. Se você é professor de inglês, de português, de alguma outra matéria, você poderia dar uma aula de reforço de forma gratuita, ou ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente melhor. Enfim, alguma outra dica que poderia beneficiar o outro. E nós não podemos falar de altruísmo sem falar de empatia. Então, a nona dica seria: seja empático. A empatia é uma habilidade social super importante, multidimensional, e ela pode sim ser treinada e aprendida continuamente. Ela inclui a capacidade da pessoa perceber e inferir os pensamentos de outra pessoa em um determinado contexto, se colocar no lugar do outro com o olhar, com a perspectiva do outro, considerar e se interessar pelas necessidades emocionais do outro e se preocupar pelo bem-estar. Além disso, seria importante expressar esse tipo de entendimento e componente afetivo ao outro. Então, você poderia expressar verbalmente para que o outro se sinta completamente compreendido e validado. E aí, lembrando que essa habilidade, ela requer que a gente se coloque no lugar do outro sem julgamento, sem o nosso olhar. Seria exatamente se colocar com o olhar do outro, com a lente, do outro. E por fim, a 10ª dica é a autocompaixão.
Quem é meu paciente sabe o quanto que eu tenho reforçado essa necessidade com eles, né? Então eu vou buscar fazer uma pergunta, queria que você refletisse um pouco sobre isso. Você tem se tratado da mesma forma como você trata algum amigo ou alguém que você ama muito? Ter autocompaixão é ser gentil e compreensivo consigo mesmo. Sem crítica, sem julgamento. Seria perceber que todos nós cometemos erros e temos falhas e que na verdade está tudo bem, né, com isso. É natural e faz parte da própria experiência humana. Errar, falhar. E também a autocompaixão, ela implica em reconhecer os pensamentos, os sentimentos e as sensações naquele momento. Seria se conectar mais com você mesmo. Então, se você é mais autocrítico, eu te convido a refletir um pouco sobre isso. Realmente você tem se tratado bem? Ou você está se cobrando excessivamente por aqueles cursos online que você não tem feito da forma como você gostaria e tem se criticado em relação a isso ou algum outro tipo de demanda? E especificamente sobre a quarentena, tente se lembrar disso mais vezes ao dia, que a gente tem vivido um período atípico e que se você não estiver bem, aos pouquinhos você vai conseguir se ajustar, vai conseguir ajustar suas metas, definir seus objetivos, mesmo que demore um tempo maior do que você gostaria. Tente validar esse sentimento com você mesmo e se acolher logo em seguida. Então, pensando nessas 10 dicas, tente refletir um pouco sobre isso. O que eu poderia fazer nesse momento? Não tente fazer tudo de uma vez só, porque senão vai gerar mais ansiedade, você pode se sentir frustrado depois. Lembre que é um passo de cada vez. Então, você pode começar, por exemplo, na meta do exercício. Se você está fazendo 0 exercícios, 0 horas por semana, você pode começar em um dia a fazer 10 minutos. Depois, no outro dia, aumentar mais 5 minutos e assim por diante. Ou então reservar meia horinha por dia para fazer alguma coisa prazerosa, para cuidar um pouco mais de você, da sua saúde mental. Melhorar, de repente, a qualidade do seu sono, fazendo um chá, ou então tentando dormir um pouco mais cedo, ficando distante de celular, de telas. Enfim, qualquer que seja essa dica, comece aos pouquinhos. Aí, portanto, né, as recomendações dessa profissional com relação à sua saúde mental, né? Fique ligado porque isso aí pega, né? Num período desse, de forma muito acentuada, as pessoas podem não suportar a pressão, né, de ficar preso dentro de casa, com medo de ficar doente, com medo de ser hospitalizado, enfim, vários medos começam a se acumular e aí a importância de você tomar todos os cuidados necessários para manter a sua mente em ordem, em dia, ok? Muito bem, vamos a um pequeno intervalo comercial, volto já com mais notícias e informações aqui no seu Jornal O Repórter, pela sua nova 88 Gospel FM, em 88,5, Jornal Repórter volta já. Vamos lá? Sim, sim. 88,5, 100% Gospel. A melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2,
Pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Aí, portanto, retornamos aqui com o seu Jornal Repórter. Onde é que eu estou? Eu estou aqui, sim, novamente. Retornamos aí com o Jornal Repórter, trazendo para vocês as notícias que fazem aí o seu dia a dia. Nosso muito obrigado a todos que estão aí ligados conosco. A Sidney Cassarotti, Cristina, pastora Gislaine, todo o pessoal aí que está sempre acompanhando todos os dias aqui as divulgações aí online. Tem muita gente aí durante o dia, tá? Você pode deixar durante o período que a live fica gravada lá na página do Repórter, você pode fazer o seu comentário, deixar aí a sua observação, né, que é muito importante para nós, para conhecer qual é o seu pensamento também, ok? Então você pode ir lá, curte a página, curte a publicação, deixa a sua mensagem, isso é muito importante para todos nós. E notícia que nos chega lá da cidade de Dumont, né? A gente já tinha falado alguma coisa ontem, apesar que ontem foi tudo atrapalhado, nós tivemos queda de energia, foi uma loucura. A Polícia Civil de Sertãozinho, da DIG, né, do pessoal da DIG de Sertãozinho, localizou lá em Dumont o corpo do homem que teria sido morto em um tribunal do crime. A vítima tem 35 anos, estava enterrada em uma cova rasa lá na zona rural do município de Dumont. 4 homens e uma mulher estão presos temporariamente desde o início de agosto por suspeita de cometerem um crime aqui em Pradópolis. De acordo com o delegado Targino Osório, responsável pela investigação, um dos suspeitos presos informou à polícia que o grupo havia enterrado a vítima em uma mata em Dumont. Na tarde da última segunda-feira, os policiais foram até o local e encontraram a ossada dentro de uma cova. O delegado disse que os restos mortais estão sendo enviados para o Instituto Médico Legal, onde passarão por exames que devem confirmar a identidade do homem morto no dia 4 de abril. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos agiram depois de descobrir que o homem era investigado por suposto estupro da própria filha. Esse caso aqui, pelo que relatam nas redes sociais, trata-se de um caso de uma pessoa que desapareceu em abril, que os familiares estavam procurando,
foram até a casa onde ele morava, encontraram televisão ligada, chave em cima da mesa, celular em cima da mesa e a porta destrancada. E ele desapareceu a partir desse momento, né? Diziam que ele tinha problema de saúde, problema mental e outras coisas mais. E com isso, durante algum tempo ficaram procurando e não houve aí identificação, né, dessa pessoa. E agora aparecendo aí, estamos apenas aguardando aí que a polícia possa confirmar se realmente trata-se desse caso, né, que originou aqui em Pradópolis lá no mês de abril deste ano. No começo de abril foi isso aí, mais ou menos. E aquele caso lá do Espírito Santo, né, do suspeito lá acusado aí de estuprar uma menina de 10 anos, a menina ficou grávida, a justiça autorizou fazer o aborto, um monte de gente foi na porta da clínica depois que uma formadora de opinião, uma youtuber, divulgou o nome da menina de 10 anos, a clínica onde ela estava, o endereço da clínica, e virou aquele alvoroço lá na frente da clínica, lá em Vitória, no Espírito Santo. E tanto das pessoas a favor quanto as pessoas contra, né? E sendo que a menina mesmo já não desejava, porque ela vinha sendo violentada desde os 6 anos de idade. Quer dizer, o trauma que essa menina estava era coisa de maluco, né? E aí, depois da prisão de RHJ, de 33 anos, que é tio da menina, e acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos, ele, lá em São Mateus, no Espírito Santo, é a cidade onde eles moravam, né? Um vídeo gravado pelo suspeito passou a circular nas redes sociais e também de WhatsApp. Nas imagens, o homem acusa que o avô da criança e outro tio também abusaram da menina, né? E o homem, né, fugiu, está com prisão decretada, e para a Polícia Civil as declarações são muito graves e vão ser apuradas ainda. O superintendente da Regional Norte, o delegado Ícaro Roginski, confirmou que a imprensa, né, que a polícia teve conhecimento do vídeo após a prisão do acusado. Tão logo foi efetivada a prisão dele, essas imagens surgiram e foram difundidas por alguém, provavelmente a mando dele na internet, ele fazendo acusações muito graves, mas, ao que tudo indica, os abusos eram cometidos apenas por ele. Todos os fatos demonstram isso, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese de pronto, disse o delegado, o doutor Ícaro Roginski, né? Isso aí ele pode também ter gravado, tipo assim, ó, se eu for preso, você divulga isso aqui, que é para mim não levar a culpa sozinho, dizer que tinha mais gente aí fazendo esse crime, né? Quer dizer, se é verdade ou não é verdade, isso cabe agora à polícia tentar descobrir o que aconteceu. A menina já passou pelo procedimento e, segundo as informações, está passando bem tudo, mas é algo que vai marcar o resto da vida, não só da menina, como também de toda a família, com certeza. Começou ontem também o prazo para que os juízes eleitorais nomeiem os mesários e membros de mesas receptoras de votos e de justificativas, bem como os eleitores que atuarão no apoio logístico dos locais de votação nas eleições municipais de 2020. O período se estende até o dia 16 de setembro. As datas foram alteradas pela Emenda Constitucional 107, que, em razão da pandemia, adiou o pleito para os dias 15 e 29 de novembro. Originalmente, as nomeações seriam em 7 de julho até 5 de agosto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os locais designados para o funcionamento das mesas receptoras serão publicados no dia 16 de setembro no Diário da Justiça eletrônico nas capitais. Todo eleitor, a partir de 18 anos, em situação regular, pode ser convocado para trabalhar no dia da votação, com exceção dos candidatos e seus parentes até 2º grau ou por afinidade.
Também estão impedidos de ser mesários os integrantes de diretórios de partido que exerçam função executivos, agentes e autoridades policiais, assim como funcionários com cargo de confiança do executivo e os que pertencem ao serviço eleitoral, conforme nota emitida pelo TSE. Segundo o tribunal, a mesa receptora de votos é composta por um presidente, um primeiro e o segundo mesário e um secretário. O presidente da mesa é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral, cabendo a ele garantir o sigilo do voto de cada eleitor e a tranquilidade do ambiente de votação, além de zelar pela segurança da urna eletrônica durante todo o processo. Os membros da mesa são responsáveis pela organização dos trabalhos, do início até o encerramento da votação. Também cabe a eles receber o eleitor, colher e conferir a assinatura no caderno de votação, com os documentos apresentados, liberar o urno para voto. A única coisa que ainda não foi definida é qual o protocolo que vai se utilizar durante a votação por conta da pandemia, né? Como vai ser essa... Porque ali vai ter contato, vai ter um monte de gente indo para as sessões eleitorais, né? E como será o protocolo de segurança que será utilizado para essas eleições. Eu continuo dizendo que essas eleições deveriam ser prorrogadas por um prazo aí de 2 anos, com prorrogação dos atuais, das pessoas que estão exercendo os cargos públicos nesse momento. Prorrogavam mais 2 anos, juntavam com a de presidente, era uma eleição só, uma votação só. Você tinha... muito provavelmente já todo mundo estaria vacinado contra o coronavírus, você já não correria tanto risco, enfim, era melhor para todo mundo. Porém, os senhores deputados, senadores, optaram por alterar a data por questão de 40 dias. E do dia 5 de novembro passou para o dia 5 de outubro, para 15 de novembro, a data do primeiro turno. Até lá, com certeza, não teremos ainda vacina, ainda estaremos no meio de uma pandemia e os riscos vão existir, tanto para quem está trabalhando como receptor de votos, quanto para quem vai votar. Como vai ser isso? É o protocolo de segurança que vai dizer como as pessoas poderão se proteger nesse momento. Ok? Uma outra notícia não muito boa diz respeito para empresas, empresários e empregados. A volta do imposto sobre a folha de pagamento deve elevar aí um pouco o desemprego e dar uma meia trava aí na retomada da economia. A volta do imposto sobre folha de pagamento aos setores que mais criam postos de trabalho no país aumentará o número de desempregados e freará a retomada econômica. Essa é a opinião dos empresários de diversos segmentos sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da oneração da folha de pagamento até dezembro de 2021. O Congresso havia votado para prorrogar até dezembro de 2021 a desoneração da folha de pagamento. O presidente Jair Bolsonaro foi lá e vetou essa medida. A medida estava prevista para ser analisada pela Câmara de Deputados nesta terça-feira, dia 18, mas foi adiada para 2 de setembro após pressão dos líderes do governo diante da derrubada do veto. O país encerrou o primeiro semestre com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, 12 milhões e 800 mil pessoas para ser mais exato. Apesar de toda a retomada que já estávamos observando, né, temos aí, cadê eu? Voltei. Apesar de todas as medidas que estávamos observando, infelizmente houve esse problema de voltar à oneração da folha de pagamento. Então, em função disso, né, fica aí a nossa observação para que as pessoas voltem a ter seus empregos. É a nossa expectativa
Porém, temos que ter medidas adequadas, né? Óbvio, o governo precisa de recursos? Precisa, porque já está trabalhando no vermelho há algum tempo. Em função de pandemia, pior ainda. Mas não adianta você sufocar a empresa, porque a empresa pura e simplesmente fecha. Fecha, abre outra, abre pequenininha, um monte de pequenininha, demite quem está trabalhando, contrata com salário menor, esse tipo de coisa. Acaba sendo uma faca de dois legumes, como a gente costuma dizer, né? Então não vai resolver aí esse problema, né? Fazer esse tipo de coisa, ok? Falando em pandemia, falando em coronavírus, né? Vamos lá conferir comigo algumas medidas que você deve tomar para evitar o coronavírus. Você não sabe ainda como é que acontece? Você vai saber também como que o coronavírus age no seu corpo, bem como, no caso de você estar contaminado, ou alguém de sua família estar contaminado e estar em tratamento domiciliar, como é que você deve proceder? Confere comigo. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir, de espirrar, o uso correto de máscaras, né? A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório.
respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí o recado dado para ser compreendido, né, a respeito do coronavírus. É muito importante que você tenha ciência exatamente do que acontece com o coronavírus, ok? Lembrando a você que até o próximo dia 31 tem vacinação contra a gripe para todas as pessoas. Está aberto aí a população de todas as idades. Basta comparecer na sala de vacinas do Centro Médico Municipal, das 8 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta-feira. O recado é da Vigilância em Saúde, do Departamento Municipal de Saúde de Pradópolis. Então fica aí. Opa, nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo. Haja visto que estamos... Voltei. Muito bem. Tinha que acontecer alguma coisa de esquisito no nosso dia, né? Portanto, está aí a informação, né, para que você fique atenta. Lembrando também que está aberto aí o concurso para a Guarda Civil Municipal de Rio Claro até o próximo dia 10 de setembro. São 50 vagas com limite de idade de 18 a 30 anos. Para se inscrever é no site www.institutomais.org.br. O salário base é de R$ 3.498, mais vale alimentação de R$ 490, tem vale refeição, anuênio, descanso semanal remunerado e além de adicionais, ok? Entra lá, www.institutomais, a nossa internet também está querendo cair, ok? Entra lá na internet, né? www.institutomais.com.br e você vai ter a oportunidade aí de saber mais sobre o concurso aberto da Guarda Civil Municipal de Rio Claro, ok? Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Repórter.
Nós queremos aqui agradecer a sua audiência, a sua paciência, né? Lembrando que sumi de novo, estou de novo na área. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias a partir das 10 horas da manhã. Quero mandar um bom dia, um abraço aí ao Sidney Cassarotti, a pastora Gislaine Corrêa, que daqui a pouquinho já vem com a mensagem de fé, amor e esperança. Cristina de Souza, um beijo. Também o Vladimir Lunardi, lá de São Bernardo do Campo, sempre carimbando a sua presença aqui em nossa live através do Facebook O Repórter. E a todos que estão ligados aí no seu rádio, na Nova 88 Gospel FM em 88,5. Estivemos aqui num oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine, seu parceiro Magalu, Café Caniquil, né? Um novo sabor em sua manhã. Nós estivemos aqui realizando mais esta edição do Jornal Repórter. Tenham todos um excelente dia, né? Uma excelente semana, e nós voltamos amanhã a partir das 10 horas da manhã. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança, na voz da pastora Gislaine Corrêa. Vamos lá? Até amanhã, se tudo correr bem. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. A Bíblia relata muitos feitos extraordinários. Você consegue imaginar uma idosa grávida? Consegue compreender um bebê no ventre de uma jovem que nunca teve contato com homem? O que não conseguimos nem imaginar, Deus realiza. De fato, a Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quanto a você? Se considera algo impossível? Lembre-se do que diz a Bíblia: nada é impossível para Deus. Por mais difícil que pareça encontrar uma solução, ouse crer. Creia em Deus a ponto de não duvidar diante da impossibilidade. Diversos servos do Altíssimo já comprovaram a eficácia do poder que ele tem. E esse poder está disponível a você também. Portanto, fique firme e mantenha a fé. Se os seus desejos estiverem em sintonia com a vontade de Deus, creia que Ele os realizará. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, cremos em Teu poder e pela fé clamamos a Ti para que realizes o que parece impossível para nós, pois para Ti não há impossíveis. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal O Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.